Ainda me lembro do peso daquela manhã cinzenta em que acompanhei o caixão do meu filho sendo descido à terra, e parecia que junto com ele descia também uma parte de mim que nunca mais voltaria. O vento frio soprava entre as árvores, levantando folhas secas que se arrastavam pelo chão como pequenos sinais de que a vida seguia, indiferente ao meu luto. As pessoas se abraçavam, algumas choravam alto, outras apenas baixavam a cabeça em respeito, mas no meu peito o que havia era um vazio profundo, um silêncio que engolia até mesmo as lágrimas que não consegui derramar. Perder um filho é algo contra a ordem natural das coisas, e embora eu tenha vivido décadas enfrentado a disciplina do quartel, a rigidez da farda e as pressões de uma vida que exige sempre estar no controle, nada me preparou para aquele momento. Ali diante daquela sepultura, percebi que todos os comandos que eu já dei, todas as estratégias que tracei, não podiam me devolver o que eu mais queria: ouvir mais uma vez a voz dele, sentir o calor de um abraço, dividir uma última conversa sem pressa. Minha nora estava ao meu lado, mas era como se estivesse a quilômetros de distância. Seus olhos vermelhos pareciam não carregar a mesma dor que eu sentia. Havia neles uma inquietação que me incomodava, como se sua mente já estivesse em outro lugar, pensando em algo além da perda. Talvez fosse julgamento meu, talvez fruto do meu cansaço, mas no fundo eu sabia que não era. Ela segurava o celular entre os dedos, sempre atenta às mensagens, quase como se aguardasse uma atualização de algo mais importante que o luto pelo próprio marido. Eu tentei não alimentar ressentimentos naquela hora, porque sabia que meu filho em vida desejava que houvesse paz, mas aquele comportamento plantou uma semente amarga dentro de mim. Enquanto todos se dispersavam, retornando às suas rotinas, eu fiquei um pouco mais perto do túmulo, encarando o nome dele gravado no mármore frio. A data de nascimento, a de morte, um traço entre elas. Um traço tão pequeno para resumir uma vida inteira. Foi nesse momento que decidi que não me permitiria desmoronar diante dela, nem diante de ninguém. O silêncio seria meu companheiro e minha arma, e nele eu guardaria minhas forças. Os dias seguintes foram uma sequência de visitas protocolares, telefonemas curtos e olhares cheios de piedade que em nada ajudavam. Pessoas que mal conviviam com meu filho vinham bater à porta, deixando flores e frases prontas, como se isso fosse preencher a ausência que me devorava. Eu agradecia em silêncio, oferecia café, mantinha a postura firme, mas dentro de mim o vazio só aumentava. E foi nesse mesmo período que percebi algo curioso. Minha nora, que até então mal me dirigia a palavra com verdadeira consideração, começou a aparecer com mais frequência, não com expressões de consolo, mas com uma insistência estranha em saber como eu estava lidando com os papéis. Ela não falava do luto, falava de documentos, de burocracias, de registros que precisavam ser atualizados. Suas perguntas vinham envoltas em um tom que parecia preocupação, mas era frio demais para ser genuíno. Eu escutava, respondia pouco e me recolhia. O silêncio após o funeral não era apenas o da casa, agora vazia da voz do meu filho. Era também o silêncio calculado que eu escolhi manter diante das intenções dela. Eu observava, guardava cada gesto, cada frase, como quem estuda um inimigo antes da batalha. Talvez soe duro, mas a vida inteira eu aprendi a não agir por impulso, e sim a esperar o momento certo. Minha nora parecia não entender isso, ou talvez acreditasse que minha idade havia me transformado em um homem frágil, fácil de ser manipulado. O erro dela foi esquecer que, mesmo ferido pela dor, um soldado nunca abandona a disciplina. E naquela disciplina eu encontrava uma forma de resistir. O silêncio se tornou um manto que me protegia de perguntas invasivas, de conselhos vazios, de insinuações que me feriam mais do que ajudavam. Era nele que eu relembrava meu filho sem interrupções, revendo as memórias que tínhamos juntos, o dia em que ele aprendeu a andar de bicicleta, a primeira vez que vestiu um uniforme escolar, os almoços de domingo em que ele perguntava sobre minhas histórias no quartel. Ele cresceu ouvindo de mim que honra não era uma palavra para enfeitar discurso, mas uma prática diária, um compromisso silencioso com quem somos. Talvez por isso,
Quando ainda em vida ele me contou que havia tomado decisões sobre o futuro, percebi que carregava no peito o mesmo senso de responsabilidade que tentei incutir nele desde pequeno. Eu sabia que havia algo guardado, um detalhe que se tornaria importante em breve, mas naquele momento escolhi não pensar nisso. A herança que meu filho me deixara não era apenas material. Era o legado de confiança, de respeito, de reconhecimento por tudo que fizemos juntos. Mas preferi guardar isso só para mim, no íntimo, porque não era a hora de expor nada. O luto ainda era recente, a dor ainda era fresca, e eu não permitiria que discussões ou ambições roubassem o espaço do meu silêncio. Enquanto minha nora fazia planos que eu fingia não escutar, eu me recolhia ao meu escritório, onde as pastas e documentos estavam organizados exatamente como meu filho havia deixado. Ali, cada assinatura dele parecia falar comigo. Cada linha escrita era um lembrete de que, mesmo ausente, ele ainda estava presente. Eu não precisava anunciar nada, não precisava provar nada a ninguém. Bastava esperar. O silêncio depois do funeral não era apenas ausência de sons, era preparação. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ela iria revelar sua verdadeira face, e eu, em minha frieza, estaria pronto para responder, não com gritos, não com brigas, mas com a firmeza de quem carrega a memória de um filho como bandeira. Esse foi o início de tudo. O silêncio após o funeral não apenas me protegeu, ele abriu o caminho para a batalha que eu sabia que ainda viria. Uma batalha diferente de todas as que já enfrentei, mas igualmente decisiva. Porque dessa vez, não lutaria apenas pela honra de um soldado, mas pela memória de um filho que confiou em mim até o último instante. Os dias após o enterro seguiram como um nevoeiro espesso, em que cada hora parecia arrastar-se com a lentidão de um fardo que não se deixa carregar com leveza. O luto é um peso que não se reparte, e cada um o carrega à sua maneira. No meu caso era com silêncio e rotina. No dela era com perguntas insistentes e um olhar sempre em direção ao que meu filho havia deixado. A cada visita da minha nora, eu percebia menos lágrimas de viúva e mais pressa de quem quer contabilizar o que restou. Ela falava de contas bancárias, de contratos, de dívidas, e aos poucos a palavra herança começou a se infiltrar nas conversas como uma sombra que crescia sem controle. Eu a escutava em silêncio, e dentro de mim o incômodo aumentava, mas a disciplina que anos de quartel me deram ensinou-me a não entregar armas antes da hora. Foi em uma dessas tardes cinzentas que, sentado no meu escritório, decidi finalmente abrir a pasta que meu filho havia me deixado meses antes, quando ainda respirava com esperança, mesmo lutando contra a doença que o consumia. Ele havia me entregue com um gesto simples, mas com um olhar que carregava um peso que só agora eu compreendia em toda a sua dimensão. Pai, guarde isso. Se algum dia eu não estiver mais aqui, vai saber o que fazer. Essas foram as palavras que ecoaram na minha memória quando deslacrei o envelope grosso e retirei dali uma sequência de documentos. No topo, o testamento devidamente registrado e assinado, com cada linha refletindo a escolha consciente de quem queria deixar um recado claro após sua partida. Meus olhos percorreram o texto devagar, como quem lê não apenas palavras, mas sentimentos depositados em cada decisão. Estava lá. Ele deixara para mim uma casa, 2 carros e uma pequena reserva financeira. Não havia dúvidas, nem brechas. Era um documento sólido, construído com a clareza de quem sabe que a vida pode ser interrompida a qualquer momento e não deseja que o acaso decida o destino do que conquistou. Enquanto lia, uma mistura de emoções tomou conta de mim. Tristeza por perceber que ele já carregava em si a consciência da morte. Orgulho por ver que, mesmo diante do fim, pensava em mim, em retribuir de alguma forma o que eu havia feito por ele. E também um certo temor, porque sabia que, quando esse documento viesse à tona, não traria apenas clareza, mas conflito. Fechei os olhos e recordei de quando ainda era menino, correndo descalço pelo quintal, pedindo que eu o ensinasse a jogar bola, e mais tarde, já adolescente, pedindo conselhos sobre qual caminho seguir na vida. Ele cresceu sob a sombra de minha rigidez, mas também sob a proteção de meu cuidado. Houve momentos de distância, de atritos, como em toda relação de pai e filho,
mas a essência que nos unia nunca se rompeu. Talvez por isso, naquele gesto final de confiança, ele tenha escolhido me deixar aquilo que para muitos pareceria apenas bens, mas para mim representava a última declaração silenciosa de reconhecimento. Dobrei o testamento com calma e o guardei de volta na pasta, trancando a gaveta com a chave que mantive comigo desde aquele dia. Eu sabia que ninguém além de mim tinha conhecimento do conteúdo. Minha nora não imaginava que o marido, em seus últimos meses de vida, havia tomado essa decisão. E eu, diante disso, fiz a escolha de permanecer calado, não porque quisesse me vingar, não porque tivesse prazer em vê-la ansiosa pelo que jamais teria, mas porque compreendia que revelar a verdade naquele momento seria desperdiçar o valor simbólico do gesto. O silêncio, mais uma vez, era a arma que eu carregava. A cada vez que ela surgia com perguntas veladas, sugerindo que deveríamos ir juntos ao cartório resolver as coisas, eu apenas respondia de maneira vaga, desviando a conversa, deixando que ela acreditasse que ainda havia muito a ser feito. Enquanto isso, eu seguia meu ritual diário. Abria a gaveta, relia o testamento e fechava novamente, como se aquele documento fosse uma carta secreta entre pai e filho, um pacto que não precisava da aprovação de mais ninguém. Havia uma dignidade em guardá-lo apenas para mim, pelo menos até que chegasse o momento inevitável de colocá-lo sobre a mesa. Mas o peso do segredo não era leve. Em noites insones, eu caminhava pela casa escura, lembrando das últimas conversas que tive com meu filho, da confiança nos olhos dele quando me pediu que cuidasse de tudo. Eu me perguntava se estava agindo da forma correta, se o silêncio era mesmo a melhor escolha, mas em seguida me lembrava de que, em vida, ele conhecia bem o caráter da própria esposa. Se ele tivesse desejado que ela tivesse acesso a esses bens, teria escrito isso no testamento. O fato de não ter feito era por si só a resposta que eu precisava. Então, mantive o segredo. Eu li o testamento, eu entendi o que ele queria e eu respeitei sua decisão. Mas sabia que isso não ficaria escondido para sempre. Mais cedo ou mais tarde, ela pressionaria, exigiria, tentaria forçar uma revelação. E quando esse dia chegasse, eu estaria pronto. Não seria com gritos, não seria com acusações, mas com a mesma firmeza silenciosa que meu filho conheceu durante toda a vida. O testamento que só eu li era mais do que um documento jurídico. Era uma linha de defesa, uma muralha erguida entre a ganância e a memória de quem já partiu. E eu, como guardião dessa muralha, não permitiria que fosse derrubada por quem jamais compreenderia o valor da palavra honra. Passado o funeral e os dias de silêncio pesado, começaram a se revelar as verdadeiras intenções por trás dos olhares e gestos que até então eu fingira não perceber. O luto mal havia esfriado, e minha nora, em vez de me procurar para compartilhar a dor, para se apoiar em lembranças do marido ou para falar do vazio que ficara, começou a se aproximar com perguntas cuidadosamente escolhidas, mas que transbordavam de uma ansiedade estranha. Não falava de saudade, não falava de memórias, falava de resolver coisas, de organizar documentos, de ver como ficariam as pendências. No início, suas palavras vinham envoltas num tom de preocupação, como se quisesse parecer responsável e atenta, mas o brilho em seus olhos não era de luto, era de expectativa. Expectativa pelo que poderia sobrar para ela, como se a morte tivesse sido apenas a abertura de uma porta para ganhos pessoais. Eu, acostumado a ler nas entrelinhas, a observar detalhes e a interpretar intenções antes mesmo que fossem verbalizadas, notei logo o peso de cada frase. Anos no quartel me ensinaram que a verdadeira batalha raramente se trava em campo aberto, mas nos silêncios, nas estratégias veladas, nas pequenas movimentações que parecem insignificantes. Ela se aproximava com voz baixa, perguntando sobre contas bancárias, sobre imóveis, sobre os carros que meu filho possuía. Usava frases como "precisamos resolver" e "acho que já está na hora de pensar nisso", como se a herança fosse apenas mais uma tarefa burocrática a ser riscada da lista. Em nenhum momento ouvi dela uma lembrança calorosa, uma frase que homenageasse o marido, um gesto genuíno de saudade. Era como se ele tivesse desaparecido do corpo dela
tão rápido quanto o corpo desapareceu da terra. Eu a escutava com a calma que me restava. Respondia pouco, às vezes apenas com um aceno de cabeça, outras com uma frase curta que nada revelava. Não era meu papel naquele instante confrontá-la, mas sim observar até onde iria sua pressa, até onde chegaria sua falta de sensibilidade. Ela acreditava que eu era um homem fragilizado pela dor e pela idade, alguém fácil de manipular, alguém que, em sua visão, não passava de um estorvo no caminho para o que ela acreditava ser seu por direito. O erro dela era confundir luto com fraqueza. Eu estava ferido, sim, mas minha dor era combustível para algo maior. Cada palavra dela era registrada em minha memória como se fosse um relatório. Cada gesto era um sinal de que a guerra ainda não havia começado, mas se aproximava inevitavelmente. Houve um dia em que, sentados à mesa da cozinha, ela tentou dar mais um passo. Com a xícara de café ainda pela metade, falou num tom quase doce, mas com a firmeza de quem não queria ser contrariado. Precisamos saber quem vai ficar com a casa, porque eu não posso continuar esperando para organizar minha vida. Fiquei olhando para ela por alguns segundos, deixando o silêncio pesar entre nós. Aquela casa deixada pelo meu filho a mim em testamento já tinha dono, e esse dono era eu. Mas ela não sabia, e meu silêncio a incomodava mais do que qualquer palavra poderia incomodar. Eu apenas disse: as coisas ainda estão muito recentes. É cedo demais para falar disso. A reação dela foi imediata, um franzir de testa, uma respiração pesada, como se tivesse sido obrigada a adiar um plano cuidadosamente calculado. A partir desse momento, sua postura para comigo mudou. Deixou de lado qualquer verniz de cordialidade e começou a me tratar com distanciamento frio, quase como se minha presença fosse um obstáculo a ser removido. Passou a aparecer menos, e quando vinha, suas conversas giravam sempre em torno do mesmo assunto, repetindo com palavras diferentes a mesma pergunta: quando vamos resolver as coisas? Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ela pressionaria de maneira mais direta, talvez até agressiva, mas cada vez que insistia, eu apenas respondia com frases curtas, devolvendo-lhe o vazio que ela me oferecia. Enquanto isso, eu guardava comigo o segredo do testamento. Eu sabia que meu filho, em sua lucidez final, escolhera a mim e não a ela, como destinatário de parte do que conquistara. Não porque não a amasse, mas porque conhecia seu caráter e sabia, talvez melhor do que eu, que se deixasse tudo em suas mãos, em pouco tempo não restaria nada além de desperdício. Guardar esse segredo era ao mesmo tempo um peso e uma arma. Pesava em minhas noites, quando a consciência me perguntava se o silêncio não era crueldade demais, mas também me fortalecia, porque sabia que, no momento certo, esse silêncio seria rompido com a força de um trovão, e ela não teria como reagir. As primeiras palavras da minha nora depois do funeral não foram de consolo nem de respeito, foram de ganância. E foi nesse instante que compreendi que a batalha pela memória do meu filho não seria contra o esquecimento ou contra a dor do luto, mas contra a cobiça fria de quem nunca enxergou nele mais do que um meio de vida. Eu estava preparado. O silêncio seria meu escudo, e a verdade, quando viesse, seria a lâmina que cortaria suas pretensões pela raiz. As visitas de minha nora começaram a ganhar um padrão que eu já conhecia de outros tempos, quando convivi com pessoas que sabiam manipular palavras para disfarçar intenções. Primeiro, vinham as conversas superficiais, a pergunta mecânica sobre como eu estava, um comentário vazio sobre o tempo ou sobre algum detalhe banal do dia a dia. Logo em seguida, surgia a verdadeira razão de sua presença, as questões práticas, os assuntos que precisavam ser resolvidos. Ela nunca dizia de forma direta, mas suas palavras eram como flechas envoltas em algodão, que buscavam atingir o alvo sem parecer agressivas. Uma tarde, entrou em minha casa com um sorriso ensaiado e, após alguns minutos de frases de cortesia, soltou: eu estava pensando, não seria melhor já começarmos a ver os papéis do carro? Está no nome dele ainda, não está? Essas coisas podem dar problemas se não resolvermos logo. Eu apenas assenti com a cabeça, sem confirmar nem negar, e continuei bebendo meu café. O silêncio a incomodava profundamente, e eu sabia disso.
Dias depois, em outra visita, a máscara caiu um pouco mais. Ela não se preocupou em esconder a impaciência e disse, com voz quase firme, mas ainda buscando parecer cuidadosa: "Olha, eu preciso organizar minha vida. E para isso tenho que saber exatamente o que ficou. O banco já começou a ligar, e eu não posso ficar sem respostas. Você poderia me dar os documentos que ele deixou? Assim eu mesma vejo tudo com calma." Dessa vez ergui os olhos e fitei-a com a mesma expressão que tantas vezes usei em reuniões militares, quando precisava impor respeito sem precisar elevar o tom da voz. "Documentos?" perguntei, como quem não compreende totalmente a pressa. Ela respirou fundo, ajeitou o cabelo e respondeu: "Sim, os registros da casa, do carro. Sabe como é? Precisamos ser práticos." Foi ali que percebi, sem sombra de dúvida, que sua postura havia passado do campo da sugestão para o da exigência velada. Ela não estava mais pedindo, estava pressionando, testando até onde poderia ir. Mas seu erro era acreditar que eu cederia à pressão. Não aprendi ao longo da vida a obedecer a ordens disfarçadas de gentilezas. Aprendi a identificar intenções escondidas e a esperar o momento certo para agir. Guardei o silêncio como resposta e vi a irritação se acumular em seus olhos. Com o passar das semanas, seus pedidos se tornaram quase rotineiros. Sempre havia um novo pretexto, uma justificativa diferente para querer acesso a documentos que não lhe pertenciam. Ora era o banco, ora era um advogado de conhecidos, ora era a necessidade de atualizar registros antes que desse problema. Eu escutava cada argumento com a paciência de quem já enfrentou interrogatórios e esperas muito mais longas, e respondia sempre da mesma forma, com frases que nada entregavam, mas que a faziam acreditar que eu talvez cedesse em breve. "Vamos ver isso depois. Ainda não tive tempo de organizar tudo. Quando estiver pronto, eu aviso." Cada palavra minha era escolhida para alimentar sua expectativa e, ao mesmo tempo, prolongar o vazio de suas mãos. O mais curioso era notar como, a cada negativa indireta, o tratamento dela para comigo mudava um pouco. Já não havia qualquer traço de respeito, havia apenas frieza. Passou a falar comigo como se eu fosse um obstáculo, uma barreira inconveniente entre ela e o que imaginava ser seu. Cheguei a ouvir, em meio às suas queixas mal disfarçadas, frases como: "Ele sempre foi muito apegado ao Senhor, mas eu não esperava que fosse assim difícil lidar com isso agora." Ou, "Se estivesse nas minhas mãos, já estaria tudo resolvido." Frases que soavam como críticas disfarçadas, tentativas de culpar-me por sua frustração. Em meu íntimo, cada palavra dela era como uma lâmina que cortava devagar. Mas eu me mantinha imóvel, porque sabia que essa era a única forma de preservar a memória do meu filho. Ele confiou em mim, deixou-me um testamento claro, e minha missão era proteger essa decisão contra a ganância que agora se revelava. Eu não permitiria que sua pressa maculasse o último gesto de confiança que recebi. Houve uma noite em particular em que fiquei horas sentado no meu escritório, o testamento sobre a mesa, lembrando do olhar do meu filho quando me pediu para guardá-lo. Eu me perguntei se algum dia ele imaginou a cena que agora se repetia, com sua esposa tentando, dia após dia, arrancar de mim aquilo que não lhe cabia. Talvez ele soubesse. Talvez tenha previsto exatamente esse desfecho, e por isso deixou tudo tão claramente registrado para que não houvesse espaço para dúvidas. O pedido disfarçado de exigência da minha nora era apenas o início de um embate maior, e eu estava pronto para suportar cada palavra, cada tentativa, cada golpe. Naquela noite, percebi com clareza que não se tratava apenas de guardar um segredo ou de proteger um documento. Tratava-se de honrar a memória do meu filho e, de certa forma, de continuar sendo o pai que ele esperava que eu fosse, firme, leal, incapaz de se curvar diante da pressão. O que minha nora chamava de resolver as coisas era, na verdade, uma corrida por posse. O que eu chamava de silêncio era, na essência, uma trincheira, e eu não sairia dela até que chegasse o momento certo de mostrar o que ela jamais imaginava. Com o passar das semanas, a insistência da minha nora se transformou em um ruído constante que tentava atravessar as paredes da minha casa e da minha mente, mas eu aprendi há muito tempo que o silêncio pode ser mais poderoso
do que qualquer discurso inflamado. No quartel, ensinávamos que a calma e a espera podiam vencer batalhas antes mesmo que o primeiro tiro fosse disparado. E ali, na convivência com aquela mulher que já não disfarçava sua pressa e sua cobiça, percebi que meu silêncio era a única arma necessária. Ela queria respostas rápidas, queria documentos em mãos, queria soluções imediatas. Eu oferecia apenas pausas, olhares longos e frases tão curtas que pareciam não significar nada, mas que para mim eram o escudo perfeito. Cada vez que ela me perguntava sobre a casa, eu desviava o assunto para o tempo ou para uma lembrança vaga do meu filho. Quando insistia em falar dos carros, eu respondia que ainda precisava organizar papéis que, na verdade, já estavam todos guardados e intocados. Não era mentira, mas era a verdade vestida de atraso. Essa estratégia, que para ela soava como descaso, era para mim uma forma de ganhar terreno. Eu percebia o incômodo crescente em seus olhos, o franzir das sobrancelhas, o suspirar pesado quando percebia que eu não cedia. E quanto mais ela se impacientava, mais eu tinha certeza de que meu silêncio era a arma exata para desarmá-la. Houve uma tarde em que ela chegou exaltada, quase sem cumprimentar, e disse que tinha falado com um advogado de conhecidos que recomendara resolver tudo o quanto antes para evitar problemas. Eu a ouvi em silêncio, sem interromper, e ao final apenas disse: problemas surgem quando agimos com pressa. Melhor esperar. Ela se levantou irritada, bateu a bolsa na cadeira e saiu sem olhar para trás. Eu fiquei sozinho na sala, ouvindo apenas o ranger da porta se fechando, e sorri pela primeira vez em dias. O silêncio havia vencido aquela rodada. O que ela não compreendia era que a herança que meu filho me deixara não se resumia a uma casa e 2 carros. Era também o aprendizado de uma vida inteira, em que ele me viu enfrentar desafios com paciência, em que aprendeu que nem sempre é a força bruta que garante a vitória, mas a capacidade de resistir sem se deixar consumir pelo inimigo. Guardar o segredo do testamento era doloroso, porque carregava sozinho um fardo que ela queria arrancar à força, mas também era um ato de fidelidade à memória dele. Meu filho confiara em mim até o fim, e eu não mancharia essa confiança cedendo ao desespero de quem não sabia esperar. À noite, no silêncio da casa, eu refletia sobre tudo isso. Caminhava pelos cômodos escuros, observando as paredes que guardavam as memórias de uma vida inteira. Cada fotografia, cada objeto, parecia me lembrar que minha missão ainda não havia terminado. Eu não era apenas o pai enlutado, era também o guardião de uma decisão que precisava ser respeitada. E sabia que a cada vez que respondia à minha nora com silêncio, estava fortalecendo essa posição. O silêncio, que para ela era ausência, para mim era resistência. Não foram poucas as vezes em que ela tentou provocar em mim uma reação. Usava frases cortantes, como quando disse: se ele tivesse me amado de verdade, teria deixado tudo para mim. Ou quando insinuou que eu estava atrasando as coisas de propósito, apenas para me sentir importante. Nessas horas, a vontade de levantar a voz era grande, mas eu me lembrava da disciplina que me acompanhou por toda a vida. Permanecia calado, olhando nos olhos dela, e via a irritação crescer até se transformar em impotência. Poucas coisas são mais dolorosas para uma pessoa impaciente do que enfrentar alguém que não reage, alguém que não dá combustível para o conflito. Esse silêncio calculado não era apenas uma forma de me proteger, era também um teste. Eu queria ver até onde ela iria, até onde chegaria sua falta de sensibilidade, até onde a ganância falaria mais alto do que qualquer resquício de respeito pelo marido falecido. Cada nova visita era uma prova, e cada prova revelava mais daquilo que eu já sabia, que seu interesse não estava na memória, mas nos bens, e assim segui usando o silêncio como arma, como quem se mantém em uma trincheira invisível. Eu sabia que, em algum momento, ela tentaria um ataque frontal que deixaria de lado qualquer disfarce e viria com exigências diretas, talvez até com ameaças. Mas até lá, eu manteria minha postura, porque quando a hora chegasse, não seriam palavras duras que eu teria para oferecer, mas fatos, documentos e a verdade que ela tanto ignorava. O silêncio era meu escudo, mas também meu golpe mais certeiro.
Era ele que a fazia se perder, que a fazia revelar mais de si mesma do que imaginava. E enquanto ela se debatia contra esse vazio, eu me fortalecia, aguardando o momento exato de colocar sobre a mesa a única coisa que realmente encerraria aquela disputa: a vontade clara e incontestável de meu filho. Com o passar dos meses, o luto que deveria unir ou pelo menos inspirar respeito foi dando lugar a uma frieza que escorria em cada gesto da minha nora. No início, suas visitas ainda eram envoltas em uma fina camada de cordialidade forçada, mas agora já não havia sequer a preocupação de esconder o que pensava de mim. Os cumprimentos se tornaram secos, quase automáticos. As conversas passaram a carregar um tom de impaciência, e as olhadas de canto que ela me lançava eram como punhais silenciosos. Para ela, eu não era mais o sogro idoso que havia perdido um filho, mas apenas um obstáculo inconveniente entre ela e aquilo que julgava ser seu por direito. O desprezo, que antes se insinuava em palavras disfarçadas, agora se manifestava abertamente em pequenos gestos que, somados, diziam mais do que qualquer discurso. Lembro-me de uma tarde em particular, quando ela entrou em minha casa sem sequer esperar que eu a convidasse a sentar-se. Deixou a bolsa sobre a cadeira, suspirou alto e começou a falar como se estivesse cansada de uma espera que não lhe cabia. Não entendo por que tudo está demorando tanto. Se fosse comigo, já estaria resolvido, disse, revirando os olhos como se eu fosse um velho incompetente, incapaz de lidar com papéis simples. Eu a ouvi em silêncio, como sempre, mas por dentro, o que senti não foi ira. Foi uma estranha mistura de pena e repulsa. Pena porque percebia o vazio de alguém que não sabia respeitar nem a memória do próprio marido, e repulsa porque cada palavra dela profanava o silêncio que eu guardava em honra ao meu filho. A partir daí, vieram outras demonstrações de desprezo. Quando eu falava algo, mesmo que mínimo, ela interrompia, corrigia, como se eu fosse um aluno ignorante diante de uma professora arrogante. Passou a chegar com pressa, a mexer nos cantos da casa sem pedir licença, abrindo gavetas com a desculpa de ajudar a organizar, quando, na verdade, estava apenas procurando pistas do que eu não revelava. Houve um dia em que, sem perceber que eu estava por perto, ouvia resmungar em voz baixa: "Velho inútil não serve nem para assinar um papel." Essas palavras ecoaram dentro de mim com força, mas mais uma vez permaneci firme. Aprendi que quando o inimigo se revela por inteiro, ele já perdeu a primeira batalha. A frieza dela se espalhou também para além das paredes da minha casa. Em encontros de família, seu comportamento deixava claro para todos que não havia respeito em sua forma de me tratar. Falava comigo em público com o mesmo tom de desdém que usava em particular. Interrompia minhas frases, respondia de maneira ríspida e, às vezes, simplesmente me ignorava, como se eu fosse invisível. Eu observava a reação dos outros, alguns constrangidos, outros fingindo não notar, e me mantinha calado. Não porque aceitasse aquela situação, mas porque sabia que quanto mais ela se expusesse, mais claro ficaria para todos quem realmente era. Meu silêncio, que antes a irritava, agora parecia confirmar em sua mente a imagem que ela queria pintar de mim, a de um homem velho, cansado, incapaz de reagir. Ela não percebia que esse mesmo silêncio era uma escolha estratégica, que era nele que eu reunia forças, que era nele que eu guardava a arma que em breve mudaria tudo. Seu desprezo não me enfraquecia, apenas me dava mais razões para proteger com ainda mais firmeza o testamento que descansava em minha gaveta. Cada palavra dura, cada gesto frio, era um lembrete de que meu filho soubera exatamente o que estava fazendo quando decidiu deixar tudo para mim e não para ela. Houve uma noite em que fiquei refletindo sobre o caminho que a relação entre nós havia tomado. Recordei-me das primeiras vezes em que a conheci, do sorriso que parecia sincero quando ainda namorava meu filho, da forma como tentava se encaixar na família. Tudo isso parecia tão distante agora, como se fosse outra pessoa. Talvez nunca tenha sido sincera. Talvez o amor que dizia sentir fosse apenas conveniência. Talvez a vida ao lado dele tivesse sido sempre um cálculo de ganhos e perdas. Essas dúvidas me corroíam, mas ao mesmo tempo me davam mais convicção. Se ela era assim agora,
provavelmente já carregava isso dentro de si antes. O desprezo que ela demonstrava por mim era apenas a ponta de um iceberg que meu filho, em algum momento, deve ter percebido, e que talvez tenha sido o motivo de sua decisão final. No fundo, eu sabia que cada demonstração de frieza era também um alerta de que ela não pararia até tentar tomar para si o que não lhe pertencia. E eu precisava estar preparado. O silêncio me servia como escudo, mas também como espada invisível, porque em cada ataque velado dela, em cada palavra que escorria de sua boca como veneno, eu acumulava provas invisíveis. Eu somava razões. Eu reforçava a legitimidade da minha postura. Era uma guerra fria, travada sem gritos, mas com a mesma intensidade de qualquer batalha que já enfrentei. O desprezo cada vez mais claro da minha nora não me abatia. Pelo contrário, fortalecia em mim a certeza de que quando chegasse a hora de colocar o documento sobre a mesa, não haveria espaço para questionamentos. Ela já teria se condenado por si mesma, não pelas minhas palavras, mas pelas atitudes que escolheu. E eu, guardando o silêncio, seria apenas o executor de uma decisão que não era minha, mas de meu filho, escrita com clareza e firmada em papel e tinta. Até lá, eu seguiria suportando cada olhar atravessado, cada frase de escárnio, porque sabia que tudo isso teria um fim. E esse fim não viria com meu grito, mas com a revelação da verdade que até então eu era o único a conhecer. O ponto de ruptura não demorou a chegar, porque a cada dia que passava eu percebia que a paciência da minha nora se transformava em uma raiva silenciosa, como um rio represado que em algum momento precisa transbordar. Até então ela vinha com insinuações, exigências disfarçadas de pedidos, frases carregadas de veneno escondido sob a forma de preocupação prática. Mas naquele dia, ela abandonou qualquer máscara. Foi em uma manhã de sábado, quando o sol ainda se levantava tímido e o silêncio da rua era quebrado apenas pelo som distante de vizinhos começando suas rotinas. Ouvi o portão bater com força incomum, passos firmes no quintal, e antes que eu pudesse me levantar da poltrona, a porta da sala foi empurrada com brusquidão. Ela entrou com um olhar decidido, como quem já havia tomado uma resolução definitiva. Sem cumprimentar, sem sequer fingir cordialidade, foi direto ao assunto. Eu vim buscar a chave da casa. Não faz sentido isso ficar parado. Eu vou morar aqui. Fiquei alguns segundos apenas observando-a, absorvendo cada detalhe de sua expressão dura, dos ombros erguidos, da postura de quem acreditava que estava prestes a vencer. Minha resposta foi o mesmo silêncio que sempre a desarmava. Mas desta vez, não bastou. Ela avançou até a mesa, abriu gavetas, mexeu em pastas, como se tivesse o direito de procurar ali dentro algo que lhe desse legitimidade. Sua pressa a tornava desajeitada, e ver suas mãos tremendo sobre meus documentos foi uma cena que gravou-se em minha memória como uma violação, não apenas de um espaço físico, mas de uma memória sagrada. Levantei-me devagar, com a calma que só a disciplina dos anos de quartel me deu, e caminhei até ela. Coloquei a mão sobre a gaveta que ela tentava abrir e, com a voz baixa e firme, disse apenas: "Aqui, você não toca." Ela riu uma risada curta, quase de escárnio, e respondeu: "Não tente me impedir, porque de qualquer forma isso vai acabar sendo meu. Você não tem mais direito de segurar nada." Naquele instante, não vi apenas uma viúva impaciente. Vi a personificação da ganância, alguém incapaz de respeitar sequer o último desejo de um homem que havia partido. Ela então pegou a bolsa, retirou um molho de chaves e caminhou em direção à porta da frente, como se quisesse mostrar que não dependia de mim. Seguia em silêncio até o portão, e foi ali que compreendi a extensão da sua ousadia. Tentou abrir o cadeado da casa de meu filho, a mesma que agora pertencia a mim pelo testamento que guardava trancado. A chave girou em falso e o barulho metálico ecoou pelo quintal vazio, revelando a verdade que ela não queria aceitar. A casa não lhe pertencia. As portas estavam trancadas para ela não apenas no ferro e na madeira, mas no direito e na honra. Sua frustração explodiu em palavras amargas. "Você é um velho mesquinho, incapaz de dividir o que não é só seu. Você acha que pode me excluir, mas eu vou conseguir o que é meu, nem que seja na justiça." Eu a olhei sem raiva, sem pressa de responder,
E disse apenas: "O que não é seu nunca será." A simplicidade da frase pareceu atingi-la mais do que qualquer discurso inflamado. Seus olhos brilharam de fúria, e por um instante pensei que ela me agrediria. Mas recuou, jogou as chaves no chão e saiu com passos pesados, deixando para trás o silêncio cortado pelo bater do portão. Aquele episódio foi decisivo. Pela primeira vez, ela havia tentado tomar fisicamente algo que não lhe cabia. Não era mais apenas insinuação ou cobrança. Era invasão, era desafio, era a prova de que estava disposta a ultrapassar todos os limites para alcançar o que desejava. E foi também o momento em que minha convicção se consolidou de vez. Eu não poderia mais prolongar indefinidamente aquele jogo de silêncio. O testamento que até então era guardado apenas em minha gaveta, como uma memória íntima entre mim e meu filho, em breve precisaria ver a luz do dia. Mas eu sabia que ainda não era o instante exato. Cada batalha exige o tempo certo para o contra-ataque, e eu reconheci naquele olhar de fúria que a derrota dela ainda precisava amadurecer como uma fruta amarga prestes a cair sozinha da árvore. Naquela noite, sentei-me novamente diante da pasta e reli cada linha do documento. Toquei a assinatura do meu filho, firme apesar da fragilidade que já sentia em seus últimos dias, e pensei em como ele talvez tivesse previsto exatamente essa cena. Talvez soubesse que ela chegaria a esse ponto. Talvez por isso tivesse deixado tudo registrado com tanta clareza. O testamento não era apenas uma transferência de bens, era uma declaração silenciosa de confiança, um gesto de proteção, como se dissesse: "Pai, cuide do que é meu, porque sei que só o Senhor entenderá o valor real disso." O dia em que ela tentou tomar o que não era dela foi o mesmo em que percebi que meu silêncio já não era apenas arma, mas também armadura. Eu não precisava provar nada, não precisava gritar nem ameaçar. Bastava esperar, porque o que estava escrito em papel e assinado diante da lei era inquestionável. Ela poderia bater portas, gritar, exigir, ameaçar, mas jamais mudaria a verdade. A cada ato de desespero, apenas se condenava ainda mais aos olhos de todos. E eu, guardião da memória e da palavra do meu filho, apenas seguia em pé, calado, pronto para o momento em que, enfim, colocaria diante dela o documento que encerraria a disputa de uma vez por todas. Eu sabia que aquele momento viria, ainda que tivesse tentado adiá-lo o máximo possível com meu silêncio e minha frieza. Depois do episódio em que minha nora tentou invadir a casa que não lhe pertencia, o clima entre nós deixou de ser apenas de tensão e passou a ser de confronto aberto. Não havia mais tentativas de disfarçar sua impaciência, nem palavras cuidadosamente escolhidas para fingir cortesia. Quando vinha até mim, era apenas para exigir, como quem fala com um funcionário subalterno, e não com o homem que lhe dera apoio tantas vezes ao lado do filho. Ela já não se incomodava em me tratar com desprezo na frente de outros familiares, e todos notavam a maneira como me atacava, com frases carregadas de ironia, como se quisesse me expor ao ridículo. Mas cada gesto dela era uma preparação para o desfecho que eu sabia que não poderia mais evitar. A confrontação aconteceu em uma tarde abafada, quando o calor parecia se acumular dentro das paredes da minha casa, tanto quanto a tensão que já pesava no ar. Ela chegou sem avisar, como já fazia com frequência, e entrou batendo a porta com força. Não se sentou, não perguntou como eu estava. Ficou de pé, com os braços cruzados, e disse com um tom de voz que soava quase como uma ordem: "Eu cansei. Quero que o senhor me entregue os documentos. Casa, carros, contas. Eu sei que está escondendo alguma coisa, e isso não é justo. Eu tenho direito." Senti a palavra direito bater no ambiente como um eco estranho, porque no fundo eu sabia que ela nunca teve e nunca teria direito algum ao que meu filho me deixara. Olhei para ela por longos segundos, em silêncio. Sua impaciência a fez balançar os pés, morder os lábios até finalmente estourar. "O senhor acha que pode me enganar? Que pode segurar tudo só para si? Meu marido morreu e eu fiquei sem nada, e o senhor egoísta quer tomar o que é meu." Foi a primeira vez que a ouvi me chamar de egoísta. Eu que havia estado ao lado do filho dela desde o primeiro suspiro até o último. Eu que tinha visto a doença levar lentamente a vida de um homem que criei com disciplina e amor.
Eu que suportei sozinho o peso de cada noite de angústia. Ser acusado de egoísmo por alguém que jamais compreendeu o valor da palavra honra foi como uma facada, mas uma facada que, em vez de me derrubar, apenas consolidou minha postura. Levantei-me com calma e caminhei até ela, sem elevar a voz, sem mostrar qualquer traço de fúria. Olhei diretamente em seus olhos e disse: o que era dele, ele deixou para quem ele escolheu, e não foi você. A frase caiu entre nós como um muro que jamais poderia ser transposto. Vi a surpresa congelar seu rosto por alguns segundos, como se nunca tivesse considerado a possibilidade de que o marido não tivesse confiado nela até o fim. Em seguida, a surpresa se transformou em fúria. Ela gritou, acusou-me de manipulação, disse que eu estava inventando tudo para me beneficiar. Suas palavras vinham rápidas, cheias de veneno, mas eu já não as ouvia como antes. Era como estar de volta ao campo de treinamento, onde o barulho dos tiros não importava, porque o foco estava sempre no objetivo. Eu sabia que não adiantava mais prolongar aquela guerra fria. A confrontação havia se instalado e era melhor enfrentar a tempestade de uma vez do que continuar permitindo que ela rondasse minha vida como uma sombra venenosa. Não lhe mostrei o testamento ainda, porque entendi que não era a hora de entregar a vitória de maneira tão direta. Mas deixei claro, com minhas palavras e com minha postura, que não havia espaço para dúvidas. Nada do que ela queria lhe pertencia. Ela saiu de casa naquela tarde aos berros, batendo portas, deixando atrás de si o rastro de uma mulher que já não escondia a própria frustração. Mas, ao contrário do que ela imaginava, não fui eu quem saiu abalado daquele confronto. Foi ela. Porque pela primeira vez ouviu de minha boca aquilo que até então eu havia guardado em silêncio, que meu filho, em sua última decisão consciente, não a escolhera como herdeira de sua confiança. Depois que a porta se fechou, fiquei sozinho, ouvindo o eco de suas acusações ainda pairando no ar. Sentei-me novamente na poltrona e, por um instante, deixei que as lembranças de meu filho me invadissem. Pensei em como ele teria encarado aquela cena, se teria previsto que um dia sua esposa se voltaria contra mim daquela forma. No fundo, eu sabia que sim. Sabia que sua decisão de deixar tudo a mim não fora apenas um gesto de afeto, mas também de proteção. Era como se ele dissesse: pai, cuide para que o que conquistei não seja desperdiçado. A confrontação inevitável havia acontecido, e embora não tivesse terminado ali, ficou claro que o fim se aproximava. A batalha que eu travava não era apenas por bens materiais, mas pela memória de meu filho, pela fidelidade ao que ele desejou, e eu não recuaria, porque em cada palavra de acusação dela, em cada gesto de desprezo, eu via apenas a confirmação de que minha postura era a única possível. O silêncio já não era suficiente, agora era a verdade que começava a se desenhar no horizonte, pronta para ser colocada sobre a mesa como a última sentença. Aquela tarde de gritos e acusações não saiu da minha mente por muitos dias. Eu repetia em silêncio as palavras da minha nora, como se quisesse entender de onde vinha tanta certeza de que tudo lhe pertencia. Talvez fosse o ego ferido de quem não se conformava em não ter sido escolhida. Talvez fosse apenas a ganância crua que finalmente se despia de qualquer pudor. O que quer que fosse, estava claro que a guerra silenciosa que eu travava chegava ao seu último ato. Eu havia suportado os olhares de desprezo, as pressões disfarçadas de preocupação, a invasão da casa que não era dela e as acusações que me chamavam de egoísta. Mas havia um limite para tudo, e naquele momento compreendi que a memória do meu filho não podia mais permanecer guardada em silêncio. Ele havia confiado em mim para proteger seu último desejo, e estava na hora de mostrar a todos que essa confiança não tinha sido em vão. Preparei-me com calma, como quem organiza um campo de batalha antes do confronto decisivo. Retirei a pasta da gaveta trancada, limpei a poeira acumulada e, mais uma vez, reli cada linha do testamento. As palavras eram claras, diretas, impossíveis de contestar. A casa, os 2 carros e uma quantia modesta estavam destinados a mim, seu pai. Não havia brechas, não havia margens para interpretação. A assinatura firme dele, mesmo em seus últimos meses de vida, parecia carregar um peso maior que qualquer argumento
que alguém pudesse tentar usar contra mim. Guardei a pasta sobre a mesa e aguardei. Eu sabia que ela voltaria, porque pessoas movidas por cobiça não desistem diante da primeira barreira. Voltam sempre mais furiosas até que sejam esmagadas pela realidade. Não demorou. Uma semana depois, ela entrou em minha casa com a fúria de quem já havia alimentado a raiva em silêncio. Não pediu licença, não perguntou nada, apenas começou a falar alto. Eu não aceito isso. Já falei com advogados e sei que tenho direito. O senhor não vai me enganar. Eu a ouvi, imóvel, deixando que despejasse todo o ódio acumulado. Então, quando finalmente fez uma pausa para respirar, apontei para a mesa. Sente-se, disse com a mesma firmeza que usei tantas vezes em minha carreira. Ela, surpresa com a ordem inesperada, obedeceu sem perceber. Coloquei a pasta diante dela, abri lentamente, retirei o documento e o deslizei até parar sob seus olhos. Está aí a resposta que você tanto exige. Leia. O silêncio que se seguiu foi denso. Ela pegou o papel com mãos trêmulas, percorreu as linhas com os olhos, e à medida que entendia o conteúdo, seu rosto mudava. Primeiro veio a descrença, depois a raiva, e por fim, o vazio. Isso não pode ser verdade. Ele nunca faria isso comigo, murmurou, como se tentasse convencer a si mesma. Mas o papel estava ali, a assinatura estava ali, e nada poderia ser apagado. Ela me olhou com os olhos marejados não de tristeza, mas de indignação, e gritou: "Você deve ter manipulado isso! Ele estava doente, não sabia o que estava fazendo." Respirei fundo, mantendo a calma que tantas vezes me salvou, e respondi: "Ele sabia exatamente o que estava fazendo, e sabia quem escolher. Essa foi a vontade dele, e não cabe a mim, nem a você, mudar." A cada palavra, via a resistência dela se desfazer. Não havia mais espaço para acusações vagas, porque diante de si estava um documento oficial, registrado e incontestável. Ela então jogou o papel sobre a mesa com violência, levantou-se e começou a andar de um lado para o outro, como uma fera encurralada. Murmurava frases desconexas, prometia recorrer à justiça, dizia que eu pagaria caro por aquilo, mas eu sabia que não havia mais nada que pudesse fazer. O testamento era a verdade nua e crua, e qualquer tentativa dela de contestá-lo seria apenas mais um retrato de sua frustração. Permaneci sentado, observando-a, até que finalmente parou, respirou fundo e me encarou. "Então é isso? O senhor vai ficar com tudo? Vai me deixar sem nada?" Levantei-me e aproximei-me dela, colocando a mão sobre o documento, que ainda repousava sobre a mesa. "Não sou eu que vou ficar com nada. Foi seu marido quem decidiu. Eu apenas respeito a escolha dele." Minha voz saiu firme, mas não havia ódio nela. Era apenas a constatação fria de um fato inalterável. Ela não respondeu. Pegou a bolsa, abriu a porta e saiu sem olhar para trás, deixando no ar uma mistura de derrota e humilhação. Quando fiquei sozinho novamente, sentei-me e encarei o documento sobre a mesa. A pasta já não era apenas um segredo guardado. Era agora a prova exposta da confiança do meu filho. Eu havia cumprido minha missão. Não com gritos, não com vingança, mas com a força silenciosa da verdade. Naquele momento, percebi que minha arma não era apenas o silêncio, mas a paciência de esperar o instante certo de colocar a verdade diante dos olhos de quem jamais quis enxergar. O documento sobre a mesa não encerrou apenas uma disputa. Encerrava também o ciclo de mentiras, pressões e desprezo que minha nora havia tentado me impor. E mais do que isso, simbolizava a vitória de meu filho sobre a ganância, mesmo depois de sua partida. Eu era apenas o portador de sua última decisão, o guardião da honra que ele quis preservar. E naquela noite, ao trancar novamente a pasta e guardá-la no armário, senti pela primeira vez em muito tempo um peso sair de meus ombros, porque, enfim, a verdade estava dita. Depois daquela tarde em que o testamento repousou sobre a mesa como uma sentença definitiva, a casa mergulhou em um silêncio diferente. Não era mais o silêncio pesado do luto, nem a ausência sufocante que seguiu a morte do meu filho. Era o silêncio de quem cumpriu sua missão
e sabia que dali em diante não precisava mais provar nada a ninguém. Eu já não carregava a dúvida sobre se deveria ou não revelar o que sabia. Já não precisava sustentar sozinho o peso de um segredo que me consumia noite após noite. A verdade havia sido exposta, e com ela veio uma paz fria, uma sensação de justiça que não se gritava em público, mas que queimava firme dentro de mim. Minha nora não voltou tão cedo. O impacto do documento a atingira como uma muralha intransponível. Eu sabia que ela poderia tentar recorrer à justiça, procurar brechas e inventar acusações, mas também sabia que não havia nada que pudesse mudar. A lei estava do meu lado, mas, mais do que isso, a vontade do meu filho estava clara. E essa vontade não poderia ser apagada por tribunais, nem por argumentos inflamados. O que ele escreveu, assinou e me entregou era definitivo. Havia naquela assinatura firme a marca da confiança e da clareza de quem sabia exatamente o que fazia. Nos dias que seguiram, a solidão voltou a ser minha companhia constante. Caminhava pelos cômodos da casa, lembrando-me de cada fase da vida do meu filho, das tardes em que conversávamos sobre o futuro, dos domingos em que ele vinha almoçar comigo, das vezes em que discordamos e até brigamos, mas que sempre terminavam com um aperto de mão, um olhar de compreensão. A herança que ele me deixou não estava apenas registrada em papel. Estava gravada nessas memórias, nesses gestos que nenhum carro ou casa poderia substituir. O verdadeiro legado era o reconhecimento de que, até o fim, ele confiou em mim, o pai que tantas vezes foi chamado de rígido, de severo, mas que nunca deixou de estar presente. Pensei em minha nora e no vazio que ela própria havia construído. Ao longo de todo aquele processo, ela não demonstrou dor verdadeira pela ausência do marido. Sua pressa em tomar posse do que não lhe cabia falou mais alto do que qualquer lágrima. O que ela não compreendeu é que há coisas que não podem ser medidas por bens materiais. Uma casa pode ser vendida, um carro pode ser trocado, uma quantia em dinheiro pode ser gasta. Mas a dignidade de ser lembrado por quem se é, a honra de ter deixado atrás de si uma história respeitável, isso não se compra, não se toma à força, não se conquista por ganância. Com o tempo, percebi que não precisava usar aquela herança apenas como um patrimônio. Transformei-a em algo simbólico. A casa, que para minha nora representava apenas um teto a mais, tornou-se para mim um espaço de memória. Não a enchi de móveis novos, não busquei reformá-la como quem quer exibir poder. Mantive ali um refúgio, um lugar onde cada parede parecia guardar ainda o eco da presença do meu filho. Os carros, que para ela seriam apenas status, guardei com o mesmo cuidado com que guardava suas fotografias. Eram mais do que veículos, eram lembranças em movimento, peças do quebra-cabeça de uma vida que, embora interrompida cedo demais, havia sido plena em significado. Quando, meses depois, minha nora tentou um último gesto de enfrentamento, dizendo diante de alguns familiares que eu havia roubado dela o que era de direito, limitei-me a responder com a mesma calma que mantive desde o início. Ele deixou para mim, e eu respeito o que ele decidiu. Não houve mais nada a dizer. Quem me conhecia sabia que eu não mentia, e quem quisesse duvidar poderia procurar os documentos que estavam registrados em cartório. Percebi nos olhares dos presentes que, de certa forma, todos já compreendiam a verdade. Meu silêncio, que ela tantas vezes interpretou como fraqueza, havia sido desde o início a forma mais firme de preservar a memória dele. A herança que não se compra não estava nas chaves da casa nem nos documentos dos carros. Estava na lição que ficou. Que dignidade não se implora, se conquista. Que confiança não se exige, se constrói. E que o amor verdadeiro não se mede em bens, mas em gestos silenciosos que permanecem mesmo depois da morte. Meu filho me deixou bens, sim, mas me deixou algo maior. A certeza de que, no fim, ele reconheceu no pai não apenas a figura rígida que o disciplinou, mas o homem em quem podia confiar sua última vontade. Hoje, quando caminho pelos corredores da casa, que agora é oficialmente minha, não sinto apenas a posse de paredes e telhados. Sinto a presença dele em cada canto, como se tivesse me entregado junto com a chave, um recado que repito sempre que lembro de tudo o que vivi. Pai, cuide do que é meu, porque sei que o Senhor nunca vai deixar que se perca.
E essa é a herança que nenhuma disputa, nenhuma exigência e nenhum desprezo pode apagar. A herança que não se compra, porque não está no que se possui, mas no que se é.